Pai do Senhor, irmãos e irmãs, estamos nós aqui para aprender mais uma vez. Agora já é a lição de número 12, nós do dia 21 de junho, e hoje nós temos muito a aprender, né? Falar sobre família não é fácil, mas a palavra de Deus, graças ao Senhor, nos dá diretrizes, né? Para que a gente possa andar no caminho certo, principalmente em relação à nossa família. Então o título da lição é a conduta do crente em relação à família. O textual está em Efésios 5:31, que é: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática é: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. E a leitura bíblica em classe é um pouco longa, mas é necessário a gente ler para a gente poder saber o que a gente está estudando, né? Então, a leitura bíblica encontra-se em Efésios 5, do 21 ao 33, e Efésios 6, do 1 ao 4. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6 agora. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, como isto é justo, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Então esse trechinho, né, tanto do final do capítulo 5 quanto do começo do capítulo 6, ele vai falar sobre família. E nós, cada um temos a nossa, né, e precisamos das diretrizes de Deus para a gente poder saber como agir e como vivenciar a nossa vida na presença do Senhor através da família, né? Então, começando a lição aí, até tem um ponto importante que a gente precisa pensar antes da gente começar a lição, é o sentido de que se é uma instituição, assim, uma das principais instituições que Deus criou, a família, qual é o objetivo da família? Ela foi criada por quê? Qual a razão da família ser criada, ter sido criada, né? Foi ter sido esse plano, Deus ter feito a família. O primeiro ponto que a gente pode entender é que a família foi feita para a glória de Deus. Como Deus pode ser glorificado na família? Nós sabemos que Deus, na sua criação, né, quando Ele cria todas as coisas têm propósito. E quando Ele cria a família, sendo o primeiro propósito para glorificá-lo, também existe o propósito de cada membro da família, a sua função. E nessa função sendo vivida da maneira em que Deus planejou, tudo vai bem, né? Quando cada um da família vive o seu papel, vive a sua função, naquela intuito em que Deus, quando criou esse conjunto, né, de pai, mãe e filhos, e não existe essa harmonia entre eles, tudo será feito para a glória de Deus. Então a família, o primeiro ponto a se pensar por que ela foi criada para a glória de Deus. Então um pai tem glória porque glória Deus deu a ele, né? Uma mãe tem glória porque Deus deu a ela a sua função de mãe. E ao filho a mesma coisa, aos filhos, né? Então essa fica o primeiro ponto que a gente pode entender a função da família, né? E é fundamental a gente entender que o mundo, ele vê a estrutura da família
como um resplendor da glória de Deus. Deus agindo entre, né, nos entes familiares, trazendo harmonia, amor, paz, né, compreensão dentro do lar. Então isso mostra a glória de Deus e traz isso como a família como vamos dizer assim, uma reflexão, né, a se pensar moralmente, espiritualmente, como os familiares precisam viver, tá bom? Então vamos lá. Vamos dizer assim que é um modelo, né? Vamos lá. No primeiro ponto aí, a gente vai já começar pelo marido. Os homens podem achar ruim e falar assim, mas por que começa com o marido, né? Mas é que o homem, foi dado ao homem uma grande missão, né? De ser vamos dizer assim, o responsável pelo lar. Ser aquele que seria, vamos dizer assim, aquele que traz a diretriz dentro do lar, né? Como sendo marido. Até na lição a gente vai aprender. Se a gente ler só esses versículos que a gente leu agora de Efésios, já é bem assim simples de entender. Mas mesmo assim a gente vai estudar e a gente vai entender melhor ainda a função do marido dentro do lar. E às vezes a gente entende assim, nossa, como é difícil falar de família nos dias de hoje. Por que é difícil? Porque muitas pessoas já têm uma ideia errada da família, né? Coloca-se os membros, não mais um pelo outro, mas cada um por si, na independência, querendo cada um viver a sua maneira de viver, querendo cada um ser feliz da sua maneira, e não é bem assim que Deus planejou, né? Mas que todos estivessem juntos e pudesse, como família, resplandecer a glória de Deus. Então vamos lá, começando pelo marido. No primeiro ponto, a gente vai ver que a gente vai, nesses versículos que a gente leu de Efésios, a gente vê que Paulo, ele enaltece o matrimônio quando ele faz uma grande comparação, onde ele compara Cristo com a igreja, né? Cristo e a igreja com o esposo e a esposa. Você parou para pensar que se você é marido, você foi comparado com Cristo e você, esposa, é comparada com a igreja? É uma comparação assim muito linda e Paulo faz essa comparação justamente para enaltecer o matrimônio, a importância do matrimônio na terra, porque ele mostra essa ligação de Cristo com a igreja. Então, começando aí, o papel do marido como líder da família. A gente vai ler lá em 5:23, que a gente lá na leitura bíblica, está escrito assim, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Tá vendo? Aqui Paulo coloca a comparação do marido como Cristo. E o que Cristo fez? O que Cristo é para a igreja? Ele é o Senhor, é o Salvador, ele é a cabeça da igreja, né? Então, quando a gente coloca esse papel do marido evidenciando no casamento, no matrimônio, a gente vê a responsabilidade que um homem tem. Aí você pode pensar assim, mas Solange, a gente vê por aí muitas situações que homens não vivem isso, homens não vivenciam isso, mas uma coisa eu te digo, que o homem que tem coragem, força e fé para viver isso, viver esse plano verdadeiro de Deus, ele é sim muito feliz, né? A gente entende que quando Deus planeja algo para nós, não é algo assim que é impossível você viver. Não, mas isso não tem como viver nos nossos dias. Tem sim. Uma que o Espírito Santo nos dá graça para todas as coisas e outra que se é plano de Deus, não é impossível para que o homem, Deus não ia nos trazer algo que a gente não pudesse viver. Então, se Deus traz isso sobre a vida do homem para que ele fosse o responsável, o líder da casa, que ele fosse ali vamos dizer assim, o sacerdote do lar, muito mais importante ainda é o homem vivenciar isso, trazer isso para os seus dias, com fé, né? Para poder obedecer a Deus. Então, vamos lá. No 23 falou isso, né? Que mostra trazendo o quê? Cristo como cabeça da igreja e o marido cabeça da mulher. Muitas pessoas podem interpretar isso errado, mas a gente tem que entender que isso é um padrão cristão. É o padrão que o próprio Deus colocou na Bíblia para nós. Feliz é aquele que consegue cumprir, né? Vivenciar isso. Então vamos lá. Ele mostra o modelo, ó, na lição está escrito. Ela mostra o modelo, a Bíblia, de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, Cristo, quando ele é cabeça da igreja, ele cuida muito bem da igreja. Ele é o provedor, ele é o Senhor, ele está ali o tempo todo,
trazendo sobre a igreja suas, seus anseios, suas necessidades, trazendo sobre a igreja toda a provisão que a igreja precisa, como cabeça da igreja. E a mesma coisa o homem. Mas o homem pode passar por momentos difíceis e não ter condições para ser o provedor? Sim, mas a mulher, como foi criada como a sua adjutora, como aquela que estaria auxiliando ele, ela vai estar o tempo todo com ele, ajudando ele nessa situação difícil, né? A gente sabe que, ainda mais agora que estamos passando situações difíceis nos nossos dias de hoje, mas isso não impede que o esposo continue sendo líder, continue sendo aquele que está pronto e responsável pela sua casa, né? Pelo seu lar. E vamos lá. Então vamos continuar. No 29, 5:29, a gente continua afirmando isso. Ó. 29 diz: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Então aqui ele coloca que o homem tem sim que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela, né? Ele fala assim que se a cabeça, ela pensa, quando você pensa cabeça e corpo, a cabeça luta sim e trabalha pelo corpo, para que ela esteja bem, para que o corpo esteja bem. A mesma coisa, como Cristo cuidou da igreja, o homem deve sim cuidar e muito bem da sua esposa e da sua família, né, de seus filhos, tá? Então isso fica colocado já no primeiro ponto, sabendo qual é o papel do marido. Só que a gente entende, irmãos, ó, também outra coisa que está na lição aqui, que existem movimentos, principalmente nos dias de hoje, movimentos de feminismo, que às vezes distorcem essa situação, né? Eles até têm discursos onde a lição cita isso, se você ler aí na sua lição, que esse modelo cristão de família é opressor sobre a mulher. Mas quando nós enxergamos, né, entendemos a Bíblia assim, todo o seu contexto, você vai entender que em nenhum momento Cristo ensinou que os homens deviam ser opressores sobre suas esposas. Muito pelo contrário, Cristo não oprime a sua igreja. E se ele dá esse exemplo que Cristo tem que ser, que o homem precisa ser como Cristo, amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, em momento nenhum ele vai ser opressor. Muito pelo contrário. Então, esses movimentos de feminista, ele traz esse choque, né, querendo sempre invalidar as coisas de Deus, muitas das vezes, e a gente vai entender que isso não é a resposta que Cristo coloca na sua palavra. Muito pelo contrário, o homem vai dar a sua vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja, tá? E isso não fica duvidoso nesse sentido. Pode elas falarem, né, ou discursarem, ou falar aquilo que elas pensam, muitas das vezes esses movimentos pensam, mas não é a verdade que a Bíblia ensina, né? Eles às vezes até pegam versículos isolados para poder fazer as suas teses, né? Mas se você ler a Bíblia, o contexto, pode ver que até na lição fala que João, eu até marquei aqui, ó, pra gente ler. João 13, 34 a 35, tá escrito assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem falou isso? O próprio Cristo. Ele fala que os seus discípulos seriam conhecidos pela base do amor. Ou seja, tudo que faria para a glória de Deus. Tudo faria com amor. E é essa a missão do homem. Mesmo que ele tenha essa liderança dada pelo próprio Deus, ele agirá com amor. Então não agirá com opressão, como esses movimentos muitas das vezes trazem, né? Mas muito pelo contrário, ele traz, a Bíblia ensina o homem a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso é tão profundo, por isso que fala no versículo lá, né? Grande é esse mistério, porque é muito profundo aquilo que Cristo tem em relação à sua igreja e deve ser também esse relacionamento do homem e sua esposa, né? Segundo ponto diz, o amor como elemento primordial. Como eu falei, né? O amor é o elemento. Lembra daquele versículo de 1 Coríntios 13? Que fala sobre o amor, que ele fala assim, você pode fazer o sacrifício que for, pode dar a sua vida, pode dar tudo que você tem para os pobres, mas se não tiver amor, não adianta. Em relação à família, mais ainda, né? Porque nós temos que entender que a família é formada na base do amor. Aqui na lição até eu achei lindo a colocação que foi feita aqui,
que Cristo ele atrai a sua igreja através do amor. Ele não atrai através da autoridade. Pode ver que Cristo mesmo, né, na palavra mesmo fala que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então ele não traz a nós para junto dele através da autoridade. Não, você tem, eu sou seu Deus, eu sou o Senhor, eu comprei você por um alto preço e você tem que chegar a mim. Não, muito pelo contrário. Ele vem e diz, né, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Ele fala do grande amor, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho. Então, todas as coisas que atraem o pecador até Deus é através do amor. E a mesma coisa fica para o exemplo do esposo. Ele atrai a sua esposa através do amor e não através da autoridade, não através da posse, né? Como se fosse você é minha, ninguém pode ter você, não sei só eu, você é toda, aquele amor, como que se diz, tão ciumento a ponto de não deixar que a pessoa nem viva, né? É como a gente estava falando que as feministas dizem isso, que as mulheres não têm liberdade, as mulheres não têm condição de mostrar seu talento, e muito pelo contrário, em relação a Deus, o homem valoriza a sua esposa, o seu talento, a sua inteligência, a sua sabedoria e coloca ela junto dele para que o auxilie em todo momento da sua vida. Então é justamente o contrário que essas feministas querem colocar por aí. Então o amor é o elemento primordial desse relacionamento, desse matrimônio, tá? Tanto é que eu até coloquei aqui, ó, deixa eu ver que versículo que tá. 1 Pedro. Se você quiser até assim, já falando para você que gosta de estudar, você quer saber sobre casamento, sobre como você viver, né, essa vida cristã com os conselhos de Deus, você vai ver que em 1 Pedro 3, Colossenses 3, 1 Coríntios 7 e acho que um pouquinho em Tito também tem, se eu não me engano em Tito 2 ou Tito 3, agora não me lembro bem. Mas esses que eu citei, você sempre vai ver falando sobre casamento, você sempre vai ver falando sobre família, a importância da família, o papel de cada um da família. Então a gente vê Paulo falando sobre isso mais de um livro e Pedro falando sobre também matrimônio. Tá? Então a gente vê até que Paulo dá a impressão que ele reforça mais o lado que o marido, as obrigações e os deveres do marido. E a gente vê Pedro falando em obrigações e os deveres das mulheres. Mas ambos, né, concordam nesse assunto em ter essa submissão de amar um ao outro. Né? Às vezes a gente pensa assim, mas submissão não é só para a mulher, mas o homem, quando ele... Vamos parar para pensar. Se Cristo submeteu-se a Deus vindo a essa terra para morrer por nós, por amor a nós, o homem também se submete a Deus amando a sua esposa, né? Respeitando, trazendo o direito dela, amando ela e respeitando ela todo o seu dia a dia, seus pensamentos, suas colocações, né? Não sendo uma pessoa grosseira, uma pessoa autoritária, muito pelo contrário, uma pessoa que coabita com amor. Vamos lá, vamos chegar nesse versículo já já. Desse da oração, ó, só para a gente ler. 1 Pedro 3, que eu falei que também lá tem, falando sobre matrimônio. 1 Pedro 3 e 7. Igualmente vós, maridos, está falando aos maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o papel importante do homem, por isso que cai por terra o que as feministas dizem. Porque aqui, ó, Pedro está falando, você tem que honrar sua esposa. E lembrar que ela é o vaso mais fraco. E isso não diminui a nossa vida, muito pelo contrário. Se somos um vaso mais fraco, precisamos de muito mais cuidado, de muito mais delicadeza, de muito mais amor, de muito mais entendimento, compreensão, para que eles possam ter, nós possamos viver em paz. Então ele tem que entender esse lado da mulher e ainda ter mais proteção ainda sobre a vida dela. Por isso que cai, né? Como eu falei, cai por terra isso que as feministas dizem. E esse versículo ele é tão importante, mostrando o papel do homem, que fala que se ele não age desse jeito, honrando, amando, né, e cuidando desse vaso mais fraco, as suas orações podem ser impedidas. Olha só, que importância tem a mulher no papel
que ela tem de esposa em relação ao cristianismo. O cristianismo realmente valoriza a mulher e traz essa sensibilidade dela como uma virtude e não como uma fraqueza, né? E a gente entende isso daí. Vamos lá, no ponto 3. O cuidado do marido à esposa. Como que vai ser esse cuidado? Vamos ler lá no versículo 28, 5:28. Ó, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Olha como que é esse cuidado. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Nós sabemos que todo homem sabe muito bem cuidar do seu corpo e quer que o seu corpo esteja bem. A mesma coisa é em relação à mulher. Se ele é a cabeça e a mulher é o corpo, ele vai cuidar daquele corpo como ele cuida dele mesmo. Ele está falando, ó, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque faz parte do corpo. Existe a cabeça andando sozinha? Não. A cabeça precisa do corpo, assim como o corpo precisa da cabeça. Então ali mostra o quê? Que ambos estejam juntos, ele cuidando do corpo, assim como Cristo cuidou da igreja. Isso é principal, né? Então a gente vê que esse cuidado não é um mero cuidado de que eu trouxe a comida aí, a provisão tá aí, tá tudo bem e não me enche o saco. Não, ele diz para amar a esposa. E amar é bem diferente disso. Não é só trazer o dinheiro e nem trazer a provisão no final do mês, não. É amar de verdade, né? Como você ama o seu próprio corpo e cuida muito bem dele. Se o seu dedinho, né? Então foi o marido, né? Se o seu dedinho fica com a unha encravadinha e você não fica lá com aquele dodói, cuidando, não querendo que aquilo lá machuque, não querendo pôr sapato. É a mesma coisa em relação à mulher, né? Você pode pensar, ela é dedinho? Não. O que eu tô querendo dizer é que ela faz parte do seu corpo. Você cuida de uma unha, quanto mais a sua esposa, que ela está do seu lado para cuidar de você, para estar te auxiliando, para estar te abençoando como esposa e sendo uma bênção na sua vida e na vida dos seus filhos, né? Então vamos lá, vamos continuar aí. Essa foi a parte do esposo, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum versículo aqui para ler, mas eu acho que não. Desse ponto, do ponto 3. Eu tenho outro aqui, importante também, ó. Assim como eu falei, assim como os homens têm essa responsabilidade de cuidar da esposa, porque senão as suas orações serão impedidas, a gente vai ver no ponto das mulheres lá que elas também têm as suas responsabilidades, Deus também cobrará delas. Mas vamos ler em 1 Timóteo 5:8. Vai lembrar do papel do homem, mas esse versículo vai valer tanto para o esposo como para a esposa. Vamos ler. 1 Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que infiel. Então, se o homem muitas das vezes, né, como a gente sabe que a nossa natureza pecaminosa, ela tem a tendência de ser egoísta, de pensar em si próprio, de pensar, mas eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, não é assim que eu quero, ou achar que eu posso viver outra coisa e não é isso que eu quero, e querer se afastar da vontade de Deus. Aqui a gente fala que nesse versículo mostra que a gente precisa sim cuidar uns dos outros, porque essa é a vontade de Deus. E o marido com o seu grande papel importante na família de ser o líder, de cuidar daquela família, da responsabilidade de estar cuidando daquela família e cuidando com amor, né? A base sendo o amor, não pensando em si próprio. A gente sabe que o marido para com a esposa e a esposa para com o marido, o amor tem que ser altruísta. Que significa isso, irmã Solange? Altruísmo significa aquele que você não pensa só em você, mas você pensa primeiro no outro para depois em você. Você não pensa só no que você... mas o que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu vou receber, né, se eu fizer isso? Mas não. É um amor que não espera, não só espera, faz as coisas porque esperando alguma coisa em troca, mas faz porque ama, né? E aí, quando a gente coloca a nossa vida em submissão a Deus, a gente vai fazer tudo pelo esposo, no caso eu, que sou mulher, eu vou fazer tudo pelo esposo em relação a Deus. Além de eu amar o meu esposo, eu vou fazer isso por amor a Deus, em primeiro lugar, né? E aí que entra a chave da vitória, você fazer tudo por amor a Deus. Vamos lá. Porque, sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes você fala assim, mas meu marido não merece. Mas fulano não merece, ciclano, a minha esposa não merece. Mas você está fazendo para ela ou você está fazendo para Deus? Nossa vida precisa sim refletir esse amor.
Porque se a gente está comparando Cristo, Cristo podia falar assim, a igreja também não merece. A Bíblia fala que ele veio, né? Sendo nós ainda pecadores, nós não merecíamos quando ele veio. Mas ele não veio, morreu e ainda trabalha para a santificação da igreja, assim é mesmo o esposo. Ele ainda dá a sua vida pela esposa e ajuda ela a ser cada vez melhor, cada vez uma melhor esposa. E a gente vai entender como que o marido consegue fazer isso, né? Vamos lá, né? Chega lá. Assim como a mulher consegue fazer um bom marido, hein? Vamos lá. Segundo tópico agora. Agora a gente vai entrar na vida da esposa, correspondente à esposa. Isso cabe para mim e para você que é mulher aí. Vamos lá, que é você que já é casado ou que pretende se casar. Agora aqui a gente vai entender a mulher comparada com a igreja, né? Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro ponto, o conceito da submissão cristã. Quando a gente vê lá no versículo 21, 22 e 21, vamos ler o 21 primeiro. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aqui você vê falando de sujeição, mas como que é essa submissão cristã? Como que eu vou explicar? É uma submissão de olho fechado? Você faz o que ele mandou, mesmo que esteja errado? Como é que é? Daí a gente vai entender aqui, ó. O conceito dessa submissão, ele está colocado aqui na lição. Eu vou ler do jeito que está aqui, porque está bonito. Olha, para você entender melhor. Está escrito assim, ó. Portanto, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. Não é que você está sim senhor, sem pensar, sendo irracional. Não, olha, ele é voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Então, como que essa submissão cristã que a mulher vive? Ela vai se submeter ao esposo como líder, no sentido de sendo grata a ele, tudo que ele faz como líder. Sendo grata ao amor que ele vai corresponder. Se a gente está falando de pessoas que você pode falar assim, mas existe fraqueza, existem homens que não são, que não correspondem, que não vivem. Mas a mulher de fé, ela sabe que ela pode sim confiar em Deus e colocar a sua esperança no Senhor, se o seu esposo não tem muitas das vezes o seu juízo na presença de Deus. Por que a gente pode falar isso? Vamos ler lá em 1 Pedro, ó. Eu vou abrir até a Bíblia aqui, eu acho que eu não marquei ali certinho. Eu vou ler aqui com vocês, ó. 1 Pedro 3, lembra que eu falei que é sempre o capítulo 3 que vai falar? Olha só para você ver a certeza de fé que Deus traz ao coração da mulher. Ó, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns, olha só, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ou seja, uma esposa pode ganhar o seu esposo, tanto para trazer para si, para amar, né, sua esposa e corresponder a esse amor, como também pode trazer ele para Deus. Se ele, aqui está falando, ó, homens que não obedecem à palavra de Deus. Então, o poder da atitude da mulher, na presença de Deus, pode muito mudar o coração de um homem. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas isso é difícil, hein? É porque você não conhece o meu marido. Mas eu te digo que o poder de Deus é muito maior. O poder de Deus é ilimitado. A Bíblia fala que você pode tudo naquele que crê, né? Aquele que crê, tudo pode. Desculpa, eu falei errado. Tudo pode aquele que crê. E Deus pode fazer na vida do seu esposo se você crê. Eu sei que pode levar tempo? Pode levar tempo. Mas Deus pode fazer? Pode fazer. Então, isso depende do seu porte diante de Deus. Porque Deus, a gente sabe que, a Bíblia mesmo fala que Ele conhece as nossas ações. E Ele é justo e fiel para assim pesar na balança como estamos agindo com o nosso esposo. E muitas das vezes as mulheres, assim, cansadas, talvez pela atitude irresponsável do seu marido, joga tudo pro ar, não quero saber, não merece mesmo. Mas Deus traz esse consolo ao coração da mulher, que se ela se colocar na presença de Deus e buscar isso, que Deus traga sabedoria ao coração do seu marido, que Deus dê juízo, dê força para ele, Deus pode fazer. Porque essa é a intenção do Senhor, trazer harmonia no lar, trazer essa estruturação no coração da família. E isso a mulher tem como bênção. Porque lá em Provérbios mesmo fala assim,
que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, se ela consegue construir, e é com as suas, né, é com sua, vamos dizer assim, a mulher sábia, ela constrói com a sabedoria que vem de Deus. Com a mão dela, com a força dela em Deus, ela pode construir um lar, né, com sabedoria que vem do Senhor, porque a Bíblia mesmo fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. E o lar não é diferente. Mesmo, mas esses versículos não é para minha vida pessoal, sua vida pessoal em todos os sentidos. Emocional, espiritual, sua vida conjugal. Então Deus dá sabedoria a quem pede, né? Que busque ao Senhor. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que buscar, porque Deus quer sim a harmonia dentro do lar. Então vamos lá. Então aqui, como que é o conceito dessa submissão? Mais uma submissão feita por amor. A igreja se sujeita a Cristo por amor. Aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Como eu falei que não se trata de irracional, ó. Por isso, não há nada de depreciativo nessa conduta. Aquelas feministas podem dizer assim, quem, tá vendo? Tem que ficar se sujeitando, que coisa feia, que isso não é certo. Tá depreciando a inteligência, o amor, né, a acessibilidade de uma mulher. Mas, na verdade, nós sabemos que nós estamos se submetendo a Deus. Quando a gente está pronto para obedecer a Deus, a gente vê as grandezas de Deus trabalhar, não só na minha vida, mas na vida do meu esposo também. Então vamos lá. Agora que ela não é depreciativa porque retrata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Tá vendo? Como coloca, ele não pode ser depreciativo porque esse é o relacionamento da igreja com Deus, com Cristo. Esse é o relacionamento de sujeição. A igreja não se sujeita a Cristo. Nós não sabemos que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, e a gente não se sujeita a Cristo. Então, quando uma esposa se sujeita por amor ao seu esposo, entendendo, auxiliando, amando e o ajudando nessa lida da família, ela está se glorificando a Deus na sua vida. Então, vamos lá. Agora, no segundo ponto, diz a condição de mulher cristã. Esse aqui é um ponto muito bonito. Por quê? Porque ele fala que há muitas culturas no passado que depreciavam a mulher, né? Tinha a mulher como escrava, até cita dois povos aqui, os próprios judeus, como também a sociedade grega, que tinha as mulheres como escrava. E os judeus que tinham, assim, as mulheres meio que consideravam mais os homens do que as mulheres. Até tem aquela oração que o fariseu faz, né? Graças a Deus eu não sou mulher e nem pecador, né? Mas ele ali deprecia a mulher como algo que não tem tanto valor. Mas em relação a Cristo, a gente vai ver que muda tudo isso. Por que muda tudo isso? Porque Cristo faz com que a mulher seja o quê? Devidamente valorizada. Tanto é que uma das passagens que a gente pode ver isso, que Jesus até, vamos dizer assim, quebra um paradigma, quando ele vai falar com a mulher samaritana no poço, na beira do poço. Para os homens, vai, nossa, ele está conversando com uma mulher como se isso fosse uma coisa ruim, né? Mas ele está dando bola para a mulher que a mulher vai falar, né? Não tem que escutar a mulherada não, mas muito pelo contrário, ali Jesus se revela àquela mulher, né? Mostra para ele que ele é Senhor, mostra quem são os verdadeiros adoradores, que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então traz a esse coração, naquela coração daquela mulher aflita, o valor de que ela realmente também tinha valor para Deus. E Cristo coloca todos nós, homens e mulheres, nesse mesmo nível. Vamos ler o versículo aqui? Eu coloquei aqui, né? Cadê a conduta da esposa? Ó, Gálatas 3:28, ó. Isso, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E quando que a gente é um? Em Cristo Jesus. Então ele coloca tanto a mulher como o homem, todos em Cristo, uma única pessoa, no mesmo nível. Não nos coloca o homem acima da mulher. Mas você não falou que o homem é cabeça? Quando ele, na sua função de família, sim, ele tem autoridade. A autoridade dele sim é delegada pelo próprio Deus. Mas em relação a Deus, quando Deus vai julgar o homem e a mulher, ele vai julgar tanto o homem nas suas ações, como a mulher também. Então, para Deus, somos iguais, né? E os filhos também, quando a gente vai falar dos filhos, os filhos também. E cada um será julgado pelas suas ações.
Se cada um cumpriu o seu papel segundo Deus. Se você não cumpriu o seu papel segundo Deus, Deus vai requerer de você, assim como se eu também não cumpri o meu papel, né? E é cada um na presença de Deus. Então nós vemos aqui que a reverência devida ao marido, quando fala nesse ponto, ele fala que, e é bonito a gente entender, porque Deus ensina que esse amor que essa esposa tem pelo marido, ela vai trazer a mesma alusão que a igreja tem pelo próprio Cristo. Se a igreja ama o seu Senhor, o seu Salvador, ela vai fazer todo o seu, assim, toda a sua obra, todo o seu dedicar sua vida pelo seu Senhor, porque ela vai dedicar amor àquele que é seu Senhor e seu Salvador. Então é algo que como a gente falou, a base é o amor, e a esposa vai corresponder a isso. E essa reverência que é colocada aqui na lição, a gente vê que é tá até marcado aqui, ó. Essa é uma postura demonstrada quando ela apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Então, quando a mulher sente-se amada, percebe-se que o esposo dá sim a sua vida por ela, se dedica pela família, por ela, pelo lar em si, né? Não pensando só em si, mas pelo lar. Ela vai ter essa entrega ao seu esposo de um modo muito voluntário, muito simples, porque vai corresponder ao próprio amor que o homem está entregando a ela. Aqui, como eu falei, ela vai mostrar como que ela vai demonstrar esse amor, essa reverência, trazendo o quê? Esse apoio, essa ajuda em liderar, em estar fazendo essa tarefa, cumprindo a sua tarefa como esposo. Aí a gente vê a grandeza desse amor. Tanto é, para a gente pôr por terra também, todas essas coisas que às vezes as feministas falam, né? Que esse modelo cristão traz depreciação à esposa, mas eu te digo que quando você lê lá, em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, e até muitas pessoas pegam só aquele versículo, né, que fala assim, a mulher virtuosa é mais rara do que os rubis, né? Ela é tão difícil de encontrar uma boa esposa, uma mulher virtuosa. Mas você pode ver que quando vai começar a falar sobre ela, fala que ela era uma mulher extremamente ativa. Ela não era uma mulher passiva, como aquela que muitas das vezes as feministas querem colocar, né, como opressiva, opressora, né, sendo oprimida, trazendo aquela aflição de vida porque o esposo a oprime no seu dia a dia, nas suas tarefas do lar. E não é assim, muito pelo contrário. Quando você vê lá em Provérbios da mulher virtuosa, ela é uma mulher extremamente ativa. E pode ver que existem versículos lá, eu até vou ler com você porque é muito lindo. Quando a gente fala lá em Provérbios, fala sobre a mulher virtuosa, ele mostra que ela, o quê? O marido bota o quê? Confiança nela. Vamos ler, ó. Provérbios 31, a gente vai ler o 11, o 12, o 25 e o 26. São 4 versículos que eu acho os mais importantes. Ó, fala lá assim, ó. O coração do seu marido está nela confiado. E ela, nenhuma fazenda faltará. E a ela, nenhuma fazenda faltará. 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, a mulher traz o quê? Alegria ao coração do seu esposo. Ela lhe faz bem e não mal. Não existe aquela competição. A gente sabe que existem lares que traz esse atrito de competição, porque muitas vezes é como aquela pessoa foi criada. Mas quando você entende o seu papel de esposa e o esposo entende o seu papel de esposo, não existe competição, porque os dois trabalham pelo mesmo bem, o bem da família, né? Então ali entra assim, lá, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. 25. A força e a glória são os seus vestidos. Ela ri-se do dia futuro, ou seja, ela tem aquele ânimo, aquele entendimento sobre o futuro de que tudo está tranquilo, Deus está com ela, o seu esposo está ali com ela, abençoando, cuidando dela, cuidando da família. E ela fala que a força e a glória são seus vestidos, ou seja, ela está firme, é uma mulher firme, certa, né? Sábia. No 26, abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Então a gente vê que a mulher aqui, ela é exaltada como alguém inteligente, alguém abençoado, como uma pessoa assim livre para trabalhar, livre para ser. Pode ver que a mulher virtuosa, ela faz, se você ler todo o capítulo aqui, você vai ver que a mulher virtuosa ela é ativa.
ela não é uma pessoa oprimida, não é uma pessoa que o marido traz sobre ela esse peso, muito pelo contrário, até fala assim, ó, no 29, o marido vai dizer, ó, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu és superior, ou seja, o marido vai elogiá-la, vai ter ela como alguém que realmente o auxilia, que realmente o ajuda, e vai valorizar isso nela. Não vai ser aquela coisa de que eu sou mais do que você, mulher é fraca mesmo. Não, muito pelo contrário. Ele, além de cuidar dela, vai valorizar essa parte de sabedoria dela, essa parte de criatividade que a mulher tem, de sensibilidade que a mulher tem, né? Porque ele vai ver os frutos que essa mulher tem, não só para sua própria vida, né? Porque a mulher faz assim também como, vamos dizer, os seus próprios talentos, mas os frutos que ela vai trazer em comunhão com a família ali, né? E ele diz ali, ó, que no 31, ó, dá-lhe o fruto das suas mãos e louvem na porta das suas obras, ou seja, Deus dará louvor sobre as suas atitudes, estando na presença de Deus. Uma mulher que realmente ama Deus, teme ao Senhor, ela será louvada, diz nesse capítulo. E também, ó, vamos ler para terminar a parte da esposa, já entrar nos filhos, que é Tito 2:5, ó. Como eu falei para vocês, que se é cobrado do homem que ele não cumprir o seu papel, suas orações podem ser impedidas, a da mulher também, olha, mas não oração, mas olha aqui o que diz em Tito 2:5, olha a nossa responsabilidade. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então a palavra de Deus pode ser blasfemada se eu não agir como Deus quer que eu venha agir, se eu não cumprir o meu propósito, se eu não amar o meu esposo, se eu não amar a minha família. Quantas vezes a gente vê pessoas que parece que não estão entendendo o seu papel na família. Ela quer a sua promoção pessoal, ela quer a sua vida independente, muito pelo contrário, né? Ali todos estão trabalhando um pelo outro. A esposa trabalha pelo marido, o marido trabalha pela esposa, os filhos trabalham pelos pais, os pais trabalham pelos filhos. É um conjunto ali, por isso que ele manifesta a glória de Deus. Porque aquele amor vai estar interagindo em verdadeiras atitudes nos familiares, nos entes, né, da família ali. Então vamos lá agora mudar para os filhos, que é o terceiro e último tópico, que fala da conduta do crente como filho. Mas antes de falar do filho em si, da conduta do filho, você pode ver que no ponto 1 ele começa falando dos pais. Por quê? Porque cada filho, cada situação, né, de família, a gente vai entender que o filho vai viver ou vai crescer de acordo com a responsabilidade que os seus pais viverem. A gente sabe sim que cada filho tem a sua personalidade própria, ele vai nascer com sua personalidade própria, porém, aquilo que você vai ensinar e aquilo que você vai viver na sua casa, como pai e como mãe, seus filhos vão absorver isso daí. Então, a primeira coisa, quando vai se falar da conduta dos filhos, se chama a atenção primeiro dos pais, porque essa é a grande responsabilidade de cada pai, desenvolver do caráter de seus filhos. Eu marquei aqui, que na lição, né, nesse ponto dos filhos, que fala assim, ó, além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Então, cabe aos pais não só pensar nas exortações que os filhos precisam ter para que caminhem no caminho certo, possam diferenciar o bem do mal e possam entender como seguir a sua vida. Os pais têm que se preocupar também quando há uma reação para a desobediência. Quando há essa inclinação para a desobediência, o que o pai vai agir? Como o pai vai agir? E é responsabilidade do pai ensinar a criança, né? Responsabilidade de ensinar ao filho toda essa conduta a ser vivida. Pode ver que a gente lê lá no versículo, que é já no capítulo 6, que fala que agora sim ele requer dos filhos o quê? A obediência. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É o ponto 2 dos filhos, que fala que a conduta requerida dos filhos é, em primeiro lugar, a obediência. E por causa de quê? Né? Os filhos que têm mania de tudo, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A resposta é porque isso é justo.
E isso vem de Deus. Se você é obediente ao seu pai, e é interessante a gente entender que ele não fala aqui, ó, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais bonzinhos. Vós, filhos, sede obedientes aos seus pais que são um amor. Não, ele fala aos seus pais. Eles não ditam aqui se é o seu pai que é bonzinho, ou o seu pai que não é bonzinho, o seu pai que é aparentemente justo para você ou aparentemente não é justo para você. Ele diz que você seja obediente. A gente entende que essa obediência, como a gente falou aqui, quando a gente fala em relação ao pai, aos pais, a gente entende que o pai vai trazer o quê? Consciente a um caminho certo, conduzindo aquela criança a um caminho certo. Por isso que traz essa questão de ser justo, porque o pai vai querer o bem do seu filho. E isso cabe ao filho. Se a gente é grandão assim, né? Casado, já marmanjo, mas a gente ainda requer de nós que nós venhamos honrar os nossos pais. Nós não estamos mais debaixo da tutela dele, não estamos mais debaixo da casa dele, mas cabe a nós ainda como adultos, ainda estar honrando os nossos pais. Por quê? Porque os nossos filhos estarão vendo isso. Estarão vivenciando isso. Ah, mas a minha mãe, até hoje, o pai dela é importante para ela, a mãe dela é importante para ela. Se você não dá esse devido valor aos seus pais, mesmo sendo adulto, seus filhos vão aprender também a não dar valor. E é interessante a gente entender isso, que isso é algo assim que a gente deixa para os nossos filhos, né? Uma dimensão, até na lição aqui cita 3 dimensões que você pode influenciar na vida de seus filhos. A primeira, que está escrito aqui na lição, até não tem na lição na parte dos alunos, mas tem do professor, que ele fala que a primeira dimensão aqui alcança em relação à instrução. O que você instrui, o que você ensina ao seu filho é o que ele vai aprender, né? E você, vamos dizer assim, você vai cobrar dele a ação que ele tem que responder àquela instrução, né? Outro ponto que você pode também influenciar, outra dimensão, é a dimensão da influência, você influenciar o seu filho a fazer algo. Muitas das vezes você vai instruir e em outras situações você vai ficar no seu lugar, mas vai influenciar agindo você mesmo com aquilo que você ensinou. Você vai ter capacidade de influenciar o seu filho com as suas próprias ações, com aquilo que você vive no seu dia a dia. E eu acho que não existe influência maior do que essa, o seu próprio exemplo, né? E a outra dimensão que a gente tem aqui é a dimensão da imagem. Deixa eu ver aqui onde que tá. Isso é a imagem, porque os pais mostram aos filhos como viver, né? Como que o seu filho, quando crescer, vai saber lidar com situações de dívida? Ele viu você vivendo uma situação assim, e como que você correspondeu a isso? Na sua dificuldade financeira, como que você foi? Você era o tipo daquele que o cobrador vem, você fecha a porta, fecha a janela, fica tudo quietinho e fala, faz de conta que nem não estamos aí, para ele não me cobrar, né? Mesmo eu tendo a situação. Ou você é aquele que justificava, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou trabalhando assim que eu conseguir, eu já pago a minha conta, pago o juro que tiver que pagar. Aquela pessoa interessada realmente em sair daquela dívida e tendo assim a sabedoria para lidar com aquele problema. O seu filho vai aprender com você, seja na parte financeira, na parte emocional, como você trata a sua esposa, seus filhos vão ver como você trata a sua esposa. E é como provavelmente ele vai tratar a esposa dele, né? Ele vai ter esse exemplo, essa influência, né? Então a gente vê essa conduta requerida dos filhos, mas também dos pais. Então requer do filho a obediência. Então aqui, ó, na lição, na parte da conduta dos filhos, está lá escrito assim, ó, logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Por isso que a gente fala que é justo o filho cuidar do pai, porque o pai o tempo todo cuidou do filho. E o filho, quando chega na sua idade, né, mais avançada, ele poder cuidar do pai também, dar toda essa atenção que é devida ao pai e à mãe, né? E o último aqui para a gente encerrar, que é o mandamento com promessa. Ou seja, lá no versículo 2, Efésios 6 e 2, fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Né? Aí a gente vê que isso, a obediência requerida dos filhos, traz bênção sobre a vida dele.
Porque ele obedecendo os seus pais, honrando os seus pais, traz sobre ele a promessa de viver longos dias, de estar na terra sendo abençoado. Não só financeiramente, não é só financeiramente que você pode pensar que ele vai ser abençoado. Não, mas também ser abençoado na sua própria família. Um dia ele vai ter a sua própria casa. E se ele é um filho obediente, com certeza ele vai poder também ensinar o seu filho a ser também obediente. Né? Ele também vai passar essa bênção de ser, né? De ter essas virtudes, essas promessas de Deus para aquele que obedece, para os seus filhos, para os netos, né? Para os seus filhos, e ser também mais uma família abençoada. Você vê que responsabilidade você tem ao criar os seus filhos? Por isso que no versículo 4 do 6 fala assim: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha que responsa dos pais, porque você está criando os seus filhos não para você, mas os seus filhos vão crescer e vão formar outras famílias. E se você não instrui o seu filho como agir com sua esposa, como agir na vida, no dia a dia, ele vai criar uma outra família problemática. Então, a nossa responsabilidade como pai é amar os nossos filhos, criá-los admoestando com a palavra do Senhor, ensinando com amor, né, corrigindo a hora que precisa, não achando que a criança não entende. Criança entende sim, desde pequeno. Você pode instruí-lo, ensiná-lo e aos poucos ele vai entendendo realmente a quem ele deve temer, a quem ele deve amar, quem ele deve respeitar. E isso depende do seu exemplo e da sua vida. Então aqui, irmãos, fica essa lição. Eu sei que a gente falou bem simples, né? Sobre esses assuntos, são profundos. Se a gente for estudar um a um, a gente tem uma aula para marido, uma aula para esposa, uma aula para filhos. Mas a lição é muito importante e nos ensina que o amor, lá no final, na conclusão, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, se você vive a vontade de Deus, se você anda na vontade de Deus, saiba que Deus tem muito a nos dar, tem muito a nos abençoar, tem muito a fazer e trabalhar na nossa família, tanto na vida de nossos filhos, como na nossa vida e na vida do nosso esposo. Que nós venhamos viver vida de fé, para que a nossa família realmente glorifique a Deus nessa terra. Possa mostrar que o amor vive, o amor reina dentro da nossa casa. E o respeito, o temor do Senhor é quem traz toda essa bênção sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Que o Senhor fale cada dia mais no seu coração e abençoe a sua família e a minha família, em nome de Jesus. Amém.